Olá, hoje é o primeiro dia com o fim das notas fantasmas e precisamos alterar algumas estratégias para poder aproveitar melhor essa oportunidade. Porque as notas fantasmas, como eu falei em um dos vídeos anteriores aqui, 2, 3 dias atrás, é só procurar aqui rapidinho na página do YouTube que você encontra esse vídeo. Quais são as 3 coisas que podem aumentar a sua nota no SISU. Então, só eliminamos uma. Ainda existem 2 cenários que é muito importante você ter consciência sobre isso. O que alterou? Primeiro ponto, você sempre precisa identificar se aquela universidade que você deseja, ela normalmente é a primeira opção ou normalmente é a segunda opção para a galera. E, de preferência, quanto em média cada pessoa deve ter. Deve ter quantas pessoas com ela em primeira opção, quantas em segunda. Por que isso é importante, sabe? Primeiro ponto, para aquela universidade que na maioria ela é a primeira opção, geralmente é a federal do estado, essa universidade não vai ter notas fantasmas, porque não existe mais. Mas o que acontece? Imagina que são 20 vagas nessa universidade. Os 20 primeiros vão passar. Normalmente, como é a primeira opção, geralmente o pessoal se matricula nela. Então, geralmente são universidades que rodam um pouco, mas isso aí você tem que depender de região para região, porque às vezes ela é uma federal, mas existe uma outra próxima que é a primeira opção, e aí muita gente migra. Geralmente o conceito de rodar pouco está relacionado a quão ela é a primeira opção naquela região. E aí não vai rodar muito, mas o que acontece? A posição 21, 22, 23 são de notas que normalmente a pessoa vai passar na segunda opção, na terceira opção do local. Então essa pessoa ela vai passar na segunda opção dela, e aí aquela pessoa que está numa posição mais distante, ela consegue subir algumas posições. Inclusive isso aconteceu, por exemplo, aqui no meu estado uma vez, eu até acompanhei essa situação de perto. Foi o seguinte, a federal possuía 20 vagas, a estadual, que era a segunda opção, possuía 34 vagas, e aí eu conheci uma pessoa que estava na posição 50 e alguma coisa. Olha só, 50 e alguma coisa. Se você não faz análise da situação, você vai falar, pô, a federal praticamente não roda ninguém. Quem se matricula, quem passa no SISU, entra na universidade. Aí eu estou 30 posições atrás da posição que classifica, que são as 20, né? Não vale nem a pena arriscar. Só que é por isso que eu falo, você tem que fazer análise da situação. O que foi analisado? Provavelmente esse 21, 22, 23, até os 50 e alguma coisa, serão as pessoas que vão passar na estadual. E a estadual possui 34 vagas. E na hora que você passa na sua segunda opção, você não pode colocar a sua nota na primeira opção. Então elas iriam passar na estadual, não poderiam botar na federal e teriam que aguardar o SISU do meio do ano para poder tentar uma federal. Iam começar a cursar estadual e aí no meio do ano ia tentar migrar para a federal. E aí essa posição 50 e alguma coisa não era 50 e alguma coisa. Na verdade ela era provavelmente a primeira ou a segunda lista de espera. Se todo mundo fizesse isso, que era o normal, ele ficaria em primeiro lugar. E foi exatamente o que aconteceu. Na hora que saiu a lista de espera, ele saiu de 30º da lista de espera, 32º, era alguma coisa assim, para segundo. Porque 30 pessoas que estavam na frente dele foram aprovadas na estadual. E ele só não ficou em primeiro porque teve uma pessoa, que foi até a posição 25, eu lembro, que ele só botou federal como primeira opção e não botou nada na segunda opção. Ou seja, ele iria passar na estadual também e esse rapaz, que estava na posição 50 e pouco, ia ser o primeiro da lista de espera. E aí basta que alguma pessoa saísse e ele iria ser chamado. Então, olha só como é que é importante você analisar a situação. E esse é um cenário que geralmente você tem que ver. Você vai ter em universidades que são muito primeira opção, as pessoas que vão passar, e muito provavelmente esse grupo que vem logo abaixo possuem nota para passar em outras opções. E na hora que eles passarem, eles não vão poder se matricular e você pode, que está ali um pouco abaixo, passar também. Então, quantas pessoas que estão nesse grupo, na universidade que você deseja, que podem passar em outro local e, consequentemente, você subir na sua lista de espera? Essa é a análise que você deve fazer. A análise principal está relacionada com esse cenário. Esse é o cenário que mais vai mudar desde o resultado do SISU até colocar na lista de espera. Mas o segundo cenário que você pode fazer é naquele cenário que você está quase passando numa universidade que ela acaba sendo segunda opção. Imagina alguém que está sendo segunda opção aqui, que no caso aqui na minha região seria estadual. E vamos colocar aqui 20 vagas só para facilitar o exemplo. Imagine que você está na opção 20. Existe uma certa probabilidade de você sair dessa posição no último dia. Por quê? Ela é a segunda opção da sua região. Então, primeiro ponto, normalmente a nota dela já não é tão alta em relação a outras regiões.
Uma pessoa que não está passando no estado do lado pode ver isso como oportunidade de colocar a nota dele lá, você cairia para 21. Outra coisa, alguma pessoa poderia colocar a nota na tua primeira opção da região, automaticamente o 20º colocado de lá, ele iria cair para 21 e iria ser jogado para estadual. Automaticamente você cairia para 21. Então, qualquer pessoa que entrar na primeira opção vai afetar a tua segunda opção. Também é uma outra situação que é importante, se você estiver naquele quase passando, não passando, observar para poder fazer uma análise e ver se a universidade roda bastante, para que você não coloque, por exemplo, uma segunda opção. Porque aí você provavelmente vai passar. Porque é uma universidade que é uma segunda opção na região, então a tendência é que a lista de espera rode bastante, e você ficando em 21, 22, você provavelmente vai ser chamado. Então talvez não valha a pena você colocar uma segunda opção, que seria no caso a segunda opção do seu estado, a terceira opção do seu estado. Porque você pode ficar na posição 21, 22, e aí você vai passar na terceira opção, não vai poder matricular na segunda opção, no nosso exemplo aqui é estadual, que provavelmente você iria passar e aí iria perder a vaga na sua universidade estadual e ia ficar com uma outra opção menos desejada. Esses foram exemplos reais do que eu já vivenciei sobre essa questão de SISU. E é por isso que eu sempre reforço para você não ficar procurando fórmulas lógicas de são tantas vagas que podem rodar. Não, tente fazer uma análise da situação. Você muito provavelmente mora nesse local, você provavelmente conhece como é que funciona essa estrutura, faça análise do que você realmente precisa analisar e tome sua decisão em cima disso, buscando sempre algo que seja mais certeza, né? Que tenha uma certa lógica por trás daquilo, sem fazer muita loucura. A não ser que você esteja com uma nota muito distante, inclusive também isso ajuda. Quando você está com a nota muito distante, você sabe aonde você pode ser ousado. Por exemplo, nesse nosso exemplo aqui, a pessoa poderia ser ousado na federal, porque existe a nota dos que passam, existe as notas daqueles que não passam aqui, mas passam em outros lugares, e aí essa outra galera vai se achar, esse terceiro grupo aqui, que está abaixo desse segundo, podem achar a nota dele muito distante e nem arriscar por aqui, tentar arriscar na segunda, terceira opção. E aí às vezes acontece de uma pessoa passar com a nota muito, muito menor do que a nota de corte. A pessoa não ia passar em lugar nenhum e faz uma loucura. Rapaz, deixa eu botar aqui a minha nota nessa primeira opção, vai que dá um milagre. E aí se chama 2, 3 pessoas, você percebe lá, primeira pessoa chamada 790, segunda 788, terceira 760. Acontece. Porque essa galera todinha que estava no meio foi se perdendo nesses outros cenários que nós conversamos. Por isso, se esse vídeo te ajudou de alguma forma a tomar sua decisão, você entender melhor como funciona o SISU, não se esqueça de curtir e deixar uma mensagem falando como que esse vídeo te ajudou de fato. Você também pode deixar uma mensagem falando que temas que você gostaria que eu abordasse em vídeos futuros. Eu vou ler todas as mensagens e vou gostar bastante da sua sugestão. Te aguardo aqui nos comentários.